Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do PCdoB, o Dr. Osmar Júnior, que vai conversar conosco a respeito dos números dessa pesquisa e também de outros assuntos da política. Dr. Osmar, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Jordano. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. É uma satisfação muito grande retornar aqui, poder conversar com vocês e conversar com o Piauí. Bom, queria que o senhor primeiro falasse a respeito dos números da pesquisa do Amostragem, que colocam o Wellington Dias em primeiro lugar em qualquer um dos cenários e em alguns deles vencendo em primeiro turno. Como é que o senhor avalia esses números? Eu acho que essa pesquisa revela a confiança que o Piauí tem no governador e na expectativa de que ele continue governando. Como o próprio governador Wellington falou recentemente em entrevistas, o cenário do brasileiro hoje é muito complexo, muito difícil. É muito difícil governar nos dias de hoje. E apesar dessas dificuldades, ele tem conseguido tocar o Estado. No final do ano, muita gente acreditava que nós íamos para a bancarrota, que o Estado ia quebrar, que não ia pagar os compromissos, que ia atrasar salário. Ele dizia que não e conseguiu demonstrar que estava certo. Portanto, essa pesquisa certamente traz uma grande alegria para ele, para todos nós que estamos empenhados no projeto da sua reeleição, mas, antes de tudo, é uma demonstração de confiança. Olha, hoje no Brasil, dos 26 governadores, 26 estados e o Distrito Federal, acredito que pouquíssimos têm esse desempenho. Que eu conheça, só ele e o governador Flávio Dino aqui, nosso vizinho. Não há adversário para o Wellington Dias, na sua avaliação? A questão é que nas crises as pessoas elas ficam mais cuidadosas também, certo? Então você olha para o cenário brasileiro, vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está sob intervenção federal. Você olha bem que um vizinho nosso, Rio Grande do Norte, um estado até poucos anos atrás, com uma condição administrativa, financeira, econômica, muito melhor do que o Piauí, e hoje está na situação que está. Então, quando você olha como o Piauí tem superado esses momentos complicados do Brasil, isso mostra que tem um comando eficiente, correto. Eu acho que é isso que a pesquisa revela, é confiança na condução que o governador Wellington Dias está dando ao governo do Piauí. E o cenário nacional exerce papel também na disputa pelo poder no Estado? Em que nível favorece o governador? Por exemplo, a situação do PT e do ex-presidente Lula? Eu acho que esse cenário ele não favorece ninguém. Ele cria uma instabilidade muito grande para todo mundo. Para você conseguir superá-lo, você tem que ter uma dose forte de apoio e de confiança, que é o que o governador Wellington está revelando. O caso do ex-presidente Lula, que é uma coisa que choca todo mundo. Você tem um ex-presidente, um homem que governou o país de forma a ganhar um apoio no Brasil e no mundo. Eu não tenho dúvida, eu tenho 58 anos de idade, tenho quase 40 anos na política, nunca vivenciei um período como aqueles anos governados pelo presidente Lula, os primeiros anos da presidente Dilma, e foi um presidente com tranquilidade, com diálogo, com abertura e, sobretudo, com compromisso com o país. Aí você vê-lo condenado num processo, no mínimo controverso, no mínimo. Eu digo que não tinha provas, muitos dizem, afirmam, mas no mínimo controverso. Condenar de uma forma a tirá-lo da política, tirá-lo da eleição, é um quadro que gera muita instabilidade, viu? E gera também certa revolta. Eu acho que esse aspecto favorece ao governador Wellington Dias, no sentido de que as pessoas, os brasileiros, brasileiras, elas não suportam perseguição, não suportam injustiça. Eu acho que isso também tem favorecido ao nosso governador Wellington Dias. Você acha que esses números que estão apresentados aí são resultado dessa situação? Agora, doutor Osmar, esses números, de alguma maneira, fazem o senhor acreditar que a base de sustentação ao governo, os partidos que estão hoje com o governador Wellington Dias, permanecerão na base em função desses números também? Eu acho que contribui bastante, mas o fundamental
é exatamente o trabalho que vem sendo feito dentro do governo, com todo mundo participando dele. Não é a certeza de vitória que atrai partidos? Atrai, mas eu diria que se nós tivéssemos um governo em conflito interno, com o governador tendo que impor medidas, com o governador... Não, nós temos um governador dialogando com todo mundo e ele sempre diz, para superar a crise, para superar essas dificuldades. Portanto, eu acho que esse é o fator que une o governo. O fator que une o governo chama-se Wellington Dias. Esse é o fator. E os resultados do governo ajudam a consolidar essa união. Eu acredito que a pesquisa vem para coroar. Em relação ao senhor, presidente, o senhor já foi deputado federal, o vereador Enzo Samuel admitindo aí, mas ainda admitindo incertezas com relação à sua candidatura. O senhor será candidato a deputado federal pelo PCdoB, numa aliança governista, na base governista, ou vai ocupar um cargo do primeiro escalão no governo, inclusive na Secretaria de Governo? Essa possibilidade existe, essa alternativa? Como é que fica a sua situação? Eu tenho pensado muito sobre essa questão. Você veja que eu sou militante político por uma opção de vida que eu estou caminhando assim há quase 40 anos. Né? E isso, eu quero dizer que eu não me afasto, não tenho um projeto de me afastar da atividade política, da militância partidária, eu não tenho, pelo contrário, eu me vejo, enquanto viver, participando. Eu tenho pensado na candidatura porque a candidatura exige um esforço pessoal gigantesco. E eu já fui candidato 11 vezes, não é uma tarefa tão simples. Isso, o quadro brasileiro, o resultado das últimas eleições, tudo isso pesa. Eu, por outro lado, tenho sido muito instigado pelo partido, por amigos, a disputar novamente a eleição. Eu venho de Brasília, de uma reunião com a presidente do partido, a nossa deputada Luciana Santos, o grupo que é responsável pela política eleitoral do PCdoB, com a presença do governador Flávio Dino, onde nós temos um exame da situação, do projeto do partido, e onde, mais uma vez, eu recebi um apelo para disputar a eleição. Então, são fatos que não deixam de interferir na decisão que eu venho a tomar, que é a posição do partido, que é a necessidade dessa disputa política. É claro que nós vamos examinar isso com todo cuidado. Possibilidade maior de disputar a eleição. Esse é digamos assim, o projeto do partido. E eu estou trabalhando para ver se nós conseguimos casar esse projeto do partido com as minhas condições pessoais para cumprir mais uma vez essa tarefa. O partido aqui, ele tem projeto eleitoral já bem definido. Nós teremos candidatos e candidatas a deputado estadual. Destaco aqui a Elisângela Moura, presidente da FETAG, uma menina extraordinária que eu tenho certeza que vai mexer com a política piauiense. E o PCdoB, ele tem necessariamente que estar presente no Congresso Nacional. Esse é um desafio que é colocado para o partido, para a sua militância, e especialmente para os militantes que têm uma atuação mais longeva, como é o meu caso. Também por causa da cláusula de barreira? Exatamente. A cláusula de barreira impõe que os partidos tenham um determinado número mínimo de votos ou de deputados eleitos. No caso de deputados, são 9 deputados eleitos por 9 estados diferentes, no mínimo. Então, essa é uma responsabilidade que o PCdoB ele já tem cumprido esse requisito, né? Se ele tivesse vigente, ele teria cumprido em 2002, 2006, 2010, 2014, sem nenhum problema. Mas não deixa de ser uma responsabilidade que está hoje colocada nos partidos. Agora, eu percebo pela própria forma como o senhor fala, a reunião que aconteceu em Brasília com a direção do PCdoB deixou mais disponível para essa candidatura, ou não? Sim. Propenso a essa candidatura? Sim. Eu diria que esse é nós estamos construindo um projeto. E o PCdoB sempre trabalha com projetos nacionais. Então, nós vamos, nessa campanha, fazer um debate muito profundo sobre o Brasil,
sobre esses riscos objetivos que nós temos à democracia, sobre essas crises que hoje a mais premente é a de segurança, que assusta todo mundo, que deixa a gente... A minha filha, meu genro, são jovens, saem de casa à noite, eu fico ligando. Digo, rapaz, me avisa onde vocês estão, quando vocês chegarem, tomem cuidado, olha o portão, olha... Eu fico imaginando o que é viver hoje desse jeito. Eu fico imaginando quem mora em lugares ainda mais complicados, na periferia das cidades, com tantas mortes, com tantas agressões. Tudo isso nós teremos que enfrentar. Como é que o Brasil vai enfrentar isso? Como? Alguns dizem que é o seguinte, que é matando gente. Alguns dizem que se resolverá isso armando o povo. Eu, por exemplo, acho que esse não é o caminho. Também os Estados Unidos, o país mais rico do mundo. O que adianta ser o país mais rico do mundo e não ter coragem de mandar os filhos para a escola? Porque não sabe se eles vão voltar, como ocorreu recentemente. Então, são desafios do Brasil que nós vamos ter que tratar deles. E o povo vai ter que decidir para que lado o Brasil vai caminhar. Agora tem a intervenção no Rio de Janeiro. Eu sei que muita gente vibrou. Eita, agora vai resolver. Agora falou um general, o general foi comandante da Amazônia. General Heleno. General Heleno. Ele disse o seguinte, olha, o exército, quando ele entrar, ele entra para matar. Exército é formado, constituído para a guerra. Quando ele está em batalha, ele tem que destruir o inimigo. Para destruir o inimigo, ele tem que destruir tudo que está na frente dele. Ele destrói prédios, ruas, mata pessoas, porque essa é a tarefa do Exército, não é a tarefa da segurança pública. A segurança pública pressupõe você construir condições de convivência da sociedade. Esse é o desafio. Você andar em Londres, lá o policial anda desarmado. E quando ele fala, todo mundo respeita. Por quê? Porque tem autoridade. Nós temos que resgatar a autoridade das autoridades brasileiras. Esse é um desafio. Infelizmente, hoje, essa autoridade das autoridades, em todos os níveis, ela está comprometida. Essa eleição, ela precisa abrir um caminho para esse resgate. Isso nós vamos ter que debater. Isso nós vamos ter que dar opções ao povo para decidir. Eu vou decidir por quem está prometendo matar mais gente, que já prometeram no passado, que já disseram que essa era a solução, e o Brasil está pior do que antes. Eu fiz uma pergunta lá no Liceu, no debate agora. Quem lembra quantas pessoas estavam nas cadeias, nas penitenciárias do Piauí, 22 anos atrás, quando o Monsanto assumiu o governo? Alguém lembra? Olha, eu acho que era perto de 400. 450 e alguma coisa. Monsanto mandou contar. Ele mandou. Isso eu tenho certeza, porque eu acompanhei lá com ele. Ele mandou 400. Sabe quantos presos tem hoje nas penitenciárias do Piauí? Mais de 3 mil. Não. Mais de 5 mil. Eu pergunto, botar 4 mil e tantas pessoas nas penitenciárias ajudou a combater a violência? Não. Nós temos que discutir esses caminhos. Nós temos que abrir esse diálogo com o povo, com a população, sobretudo aquela que está lá na periferia, porque ela é que sofre todos os dias com a violência brutal. É ela que vê seus filhos presos, mortos, ensanguentados. Esse é um debate que nós precisamos ter. E eu, candidato ou não, eu vou participar dele. Eu vou participar. Eu acho que é uma responsabilidade do cidadão, da cidadã, hoje, dar a sua opinião serena, tranquila, de forma a encontrar o melhor caminho. Sem ter dono da verdade. Sem ter gente levantando o dedo, batendo na mão, quebrando tudo. Não. Vamos fazer isso como civilidade. A gente só vai enfrentar e superar esse momento trágico da vida brasileira se nós tivermos civilidade, a civilidade necessária, suficiente para que a gente supere essa situação. Eu acho que a eleição tem que dar resposta a isso. Queria agradecê-lo, doutor Osmar, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, presidente do PCdoB, admitindo a possibilidade de ser candidato a deputado federal pelo PCdoB.
Elivaldo Barbosa, o governador gravou um vídeo e agradecendo os números da pesquisa, Elivaldo. A repercussão com o próprio governador, né? O governador Wellington Dias gravou o vídeo, vamos ver agora, aqui no Jornal do Piauí. Sobre a pesquisa, é claro, com muita humildade, eu sempre digo, ela representa um momento. De um lado, eu tenho que agradecer a Deus, agradecer ao povo do Piauí, e digo sempre, não se faz nada sozinho. Esse resultado, ele significa um trabalho de muita gente. A nossa equipe, que eu vejo toda empenhada, os servidores, essa integração com a Assembleia Legislativa, com a bancada no Congresso Nacional, com áreas do governo federal, também com o setor privado, com o nosso povo, que é um povo trabalhador. Da minha parte, muita gratidão e a melhor forma de retribuir para toda a equipe, o que é que eu digo? Vamos trabalhar mais, ou seja, fazer com que a gente tenha mais investimentos, consiga mais qualidade de vida, melhores resultados, porque é isso que o nosso povo quer e precisa. Só gratidão e, humildemente, trabalhar mais, é meu compromisso. É o governador Wellington Dias falando sobre os números da pesquisa, portanto, aí festejando esses números, né, doutor Osmar? Também aqui, Elivaldo Barbosa. Tranquilo, uma avaliação esperada. O governador ele sempre foi muito otimista e até, às vezes, brincando, afirma assim, olha, vamos conduzir a nossa base com os problemas que tem, às vezes até as contradições, mas existem duas alternativas, é com emoção ou sem emoção. Ele prefere com emoção. Tá certo. Doutor Osmar, muito obrigado, boa tarde. Obrigado por ter vindo.